subordinadas. Nós já falamos sobre as orações adjetivas, as orações substantivas e no vídeo da semana passada nós falamos sobre as orações subordinadas adverbiais. E por que eu, ao contrário do que normalmente se faz, trago as coordenadas depois das subordinadas e não o contrário, primeiro as coordenadas e depois as subordinadas? Porque eu gosto sempre de encerrar a ideia de subordinação com as adverbiais e na sequência trazer as coordenadas, não deixar uma muito longe da outra, porque elas se confundem. Em muitos pontos as coordenadas se confundem com as adverbiais, ok? Então vamos entender uma coisa que nós normalmente fazemos errado. A definição de orações coordenadas e subordinadas. Na escola eu aprendi que oração subordinada dependia uma da outra e oração coordenada não depende uma da outra. Tá. E eu tinha um problema, e é sério isso, tá? É um depoimento real. Eu tinha um problema muito grande com orações coordenadas. Para mim, praticamente toda coordenada era uma subordinada. E na escola, toda vez que eu tinha que fazer um exercício na prova, ou seja, em sala de aula, sobre orações coordenadas, eu errava esse exercício. Porque a definição não é bem essa. Nós falamos, olha só, que orações coordenadas não dependem uma da outra sintaticamente. A oração coordenada não faz função sintática sobre a outra. A oração subordinada faz função sintática sobre a outra. Então olha aqui o nosso primeiro exemplo. Eu fui à missa e Maria ficou em casa. Para que eu entenda o contexto o significado da mensagem inteira, as duas são importantes, elas se relacionam. Eu vou até antecipar um exemplo que nós vamos usar daqui a pouco. Era rico, mas morreu de fome. Vocês concordam que para que eu entenda totalmente o meu enunciado, eu preciso das duas orações interagindo entre si? A dependência de significado existe? Ok? Era rico, mas morreu de fome. Se eu só falo que ele era rico, eu não entendo morreu de fome. Se eu só falo que ele morreu de fome, eu não consigo causar a comoção ou o espanto que eu quero com o fato dele ser rico e ainda assim ter morrido de fome. Então eu preciso das duas, só que ela é coordenada. Então a coordenada não faz função sintática da principal ou da assindética que a gente vai descobrir já já. A subordinada faz, como esse exemplo aqui. Eu espero que compreendam minhas palavras. Opa, nós vimos no vídeo passado, ou em alguns vídeos passados, que esse que compreendam minhas palavras faz função de objeto direto da principal. Então ele tem dependência sintática. Ela é subordinada à principal, ok? Ela cumpre função sintática para a oração principal. Maravilha, a gente precisa estabelecer isso para que muitos não continuem errando como eu errava enquanto no ensino fundamental, no ensino médio. Subordinada exerce função sintática uma da outra. Coordenada não exerce função sintática uma sobre a outra. Mas na dependência para a construção do significado, ambas são dependentes umas das outras. Tudo bem? Bom, vamos falar então de oração coordenada. A primeira que nós vamos ver, que é a mais simples, é a coordenada assindética. Vamos entender essa palavra. Primeiro vamos entender essa palavra sindética, ou melhor, síndeton, ou sindeto, trazendo para o nosso português. É sinônimo de conjunção. Sindeto é sinônimo de conjunção. Por isso que quando a gente ouve falar daquela figura de linguagem, polissíndeto, é a mesma conjunção sendo repetida em todos os períodos. E o assíndeto, figura de linguagem, é a ausência das conjunções. Porque sindeto significa conjunção. Em grego, sindetum, com Y no lugar do I. Tudo bem? E esse A é de negação, normal, anormal, aquilo que não é normal. Então se eu tenho orações assindéticas, eu tenho orações coordenadas que não são ligadas umas às outras por conjunção. Como por exemplo aqui, vim, vi e venci. Alexandre o Grande, chegando ao Egito, olhando para Alexandria e falou, vim, vi e venci. Tudo certo? Nós compramos a carne, Carlos fez o churrasco. Duas orações coordenadas entre si, ambas assindéticas. Andei pela casa, uma oração coordenada assindética, antes do andei não tem nenhuma conjunção. Visitei todos os cômodos, assindética porque não tem conjunção introduzindo antes do visitei ali. A solidão era real. Assindética pelo mesmo motivo. E o bom das orações assindéticas é que elas acabam aí.
elas não têm subdivisões, como as coordenadas sindéticas. Se o assindético é a ausência de conjunção, o sindético é a presença de conjunção. Vendi a casa e comprei o apartamento. Vendi a casa, coordenada assindética. Comprei o apartamento, coordenada sindética. Nós compramos a carne, coordenada assindética, mas Carlos fez o churrasco, coordenada sindética. Tudo certo. O problema, problema modo de dizer, não é nada absurdo, é que as coordenadas sindéticas se classificam em 5 tipos diferentes. Que tá aqui, ó. As alternativas, as adversativas, as explicativas, as conclusivas e as aditivas. Qual que vai ser a nossa missão agora? Ver uma por uma, ok? E em alguns casos vocês vão ver que elas se confundem com as adverbiais. Então, além de ver uma por uma, a gente vai aprender algumas técnicas para diferenciar o joio do trigo, para diferenciar as subordinadas adverbiais das coordenadas sindéticas. Vamos começar com isso. A primeira já é um problemão. Coordenada sindética adversativa. Ideia de contrariedade, ideia de adversidade, ideia de oposição. Carlos era rico, mas morreu de fome. O exemplo que eu usei no início para exemplificar as coordenadas. Quando eu falo que Carlos era rico, inconscientemente ou não, você cria uma projeção, você cria uma expectativa. Se ele era rico, ele pode ter morrido de qualquer coisa, menos de fome. E eu rompo essa sua expectativa na segunda oração, ok? Entretanto, você já viu uma oração exatamente com essa mesma definição nas adverbiais. As adverbiais concessivas. Oração adverbial concessiva é aquela oração que introduz uma quebra de expectativa em relação à oração principal. Ok. Oração coordenada adversativa é aquela oração coordenada que introduz uma quebra de expectativa em relação à oração principal. Ok também. Agora, como diferenciar uma da outra? Então, eu trouxe as duas orações aqui, as duas versões delas. No primeiro caso, uma coordenada adversativa e no segundo caso, uma adverbial concessiva. Carlos era rico, mas morreu de fome. Coordenada adversativa. Carlos morreu de fome, embora fosse rico. Subordinada concessiva. Como diferenciar uma da outra? Vamos para a gramática, vamos para a definição gramatical. Advérbio é uma classe acessória. O advérbio não pode ser o núcleo da minha mensagem, a parte mais importante da minha mensagem, porque ele é um termo acessório, ok? E quando eu falo em orações adverbiais, eu estou falando em orações que juntas, ela inteira, faz uma função de advérbio. Beleza. Se oração adverbial é um termo acessório, ele não pode ser o núcleo da mensagem, ele não pode carregar essa mensagem principal, ok? Justamente porque ela é acessória. Então olha a de baixo. Carlos morreu de fome, embora fosse rico. Você tem duas orações. Carlos morreu de fome e embora fosse rico. Conta pra mim. A mensagem principal, aquela que, olha, vamos brincar um pouquinho. Se eu tivesse 1 segundo apenas para falar, não daria tempo para falar o período composto, eu tivesse que dar a informação mais importante. Opa, a informação mais importante é que Carlos morreu de fome. O ser rico é uma informação acessória, que é importante para construir a mensagem total, mas eu posso abrir mão dela porque a mensagem básica ainda está preservada. Então, se essa, embora fosse rico, é acessório, essa é a minha adverbial. Isso é um advérbio. Agora, olha a coordenada adversativa em cima. Carlos era rico, mas morreu de fome. Onde é que está a mensagem mais importante? Opa, ter morrido de fome. Morreu de fome é a mensagem mais importante. Se essa é conjuncionada, tem esse mas aí na frente, e ainda assim ela introduz a mensagem mais importante, ela não é acessória. Se não é acessória, não é advérbio. Então aí eu tenho uma coordenada adversativa. Tudo bem? Isso vai funcionar sempre. Só toma cuidado com o jogo de palavras. Subordinada, adverbial, concessiva, coordenada, sindética, adversativa.
Não misture os nomes, porque às vezes, maldosamente, porque isso mede o nível de atenção, não o nível de conhecimento, maldosamente os vestibulares fazem essas pegadinhas, embora faça muito tempo, graças a Deus, que isso não tenha acontecido. Mas pode acontecer e a gente tem que estar ligeiro com isso. Ok? Bora para a próxima. Alternativa. Exprime ideia de alternância, ideia de escolha. Estude ou será reprovado. Ô Edson, eu olho para essa coordenada alternativa, eu olho para isso e eu vejo causal, eu vejo adverbial causal, porque a causa do meu pedido do estudar é que eu não seja reprovado. É por isso que eu pedi. Concordo. Dá para confundir. Dá para confundir com essa que está aqui embaixo, por exemplo, já que estamos doentes, vamos ao médico. Isso é uma causal, ok? Estude ou será reprovado é uma alternativa. Tá, mas e daí? Como é que eu diferencio uma da outra? Estabeleça a ordem temporal. Eu faço isso todas as vezes que eu vou dar essa aula, presencial ou não. Causa acontece sempre antes do fato principal. É impossível, isso não é gramática, é impossível acontecer depois. Então estabelece uma ordem temporal. Eu tenho duas ações no nosso primeiro exemplo, na nossa alternativa. Estude ou será reprovado. Se eu estabelecer ordens temporais aí, qual acontece primeiro? Primeiro eu estudo, para que no futuro eu não seja reprovado. Então você concorda que esse ou será reprovado nunca vai poder ser encarada como causa, porque ela vem depois do fato principal em si? Não fecha o raciocínio. Olha de baixo que diferença. Já que estamos doentes, vamos ao médico. Primeiro eu estou doente, primeiro eu fico doente. Isso é a causa de ir ao médico. Então estabelecer a ordem temporal, você vai ver que nós não vamos falar disso só nessa alternativa. Outras orações a gente vai matar da mesma forma, porque outras orações se assemelham também às causais. Tudo certo? Fez isso, joga seguro. Se a oração que eu estou analisando acontece depois do fato principal, ela nunca vai poder ser causa. Tudo bem? Bora para as explicativas. Camarada, espere um pouco que isso já acaba. Eu tenho uma explicação aí, uma justificativa. Estou justificando por que eu disse para você esperar um pouco. De novo, isso pode se confundir com a causal, porque o motivo de pedir para que você espere um pouco é porque isso já acaba. Então a causa de esperar um pouco é que aquilo já vai acabar. De novo, eu trouxe o mesmo exemplo do médico aqui, inclusive, e de novo a gente estabelece ordem temporal. Não pode ser causa se acontece depois. Primeiro eu espero um pouco porque logo aquilo ainda irá acabar. Tudo bem? Tudo certo, pessoal. Eu acho que o grande problema das coordenadas não é a coordenada em si, mas essas confusões que elas estabelecem com algumas adverbiais. Beleza? Segue o jogo. A próxima é a conclusiva. Ele falou, ela faltou, perdão. Logo estamos sem chefe. A conclusiva exprime, obviamente, o nome fala por si só, ideia de conclusão. Qual é a conclusão que eu tiro da falta dela? Que ela está, nós estamos sem chefe, então tranquilo, essa não dá problema. Ops, dá sim. Olha esse exemplo agora, porque ela faltou, logo estamos sem chefe, é muito óbvio. Agora olha essa, a rua está molhada, logo deve ter chovido. Essa é causal. Ter chovido é a causa da rua estar molhada? Não. Quem disse que choveu? Não pode ter sido um hidrante que estourou um quarteirão acima e eu erroneamente deduzi, concluí que choveu? Pode. E agora? A rua está molhada, por que choveu? Aqui eu tenho uma causal, uma adverbial causal. Chover foi a causa da rua estar molhada. É um fato certo, é literalmente a causa real do fato. Em cima, a rua pode ter sido molhada por outros motivos, mas a conclusão que eu chego é que deve ter chovido. Repara que a coordenada conclusiva é sempre muito subjetiva. Não é certeza que aquilo aconteceu, principalmente quando ela se confunde com a causal. Mas é a conclusão, é a dedução que eu tiro do fato, diferente da causal, que é a causa do fato expressa. Tudo certo?
Lembra, as adverbiais são pura interpretação de texto. E agora a gente descobriu que as coordenadas também. Exercitem a interpretação de texto, ok? Estamos quase acabando. Para falar a verdade, acho que a gente já está bem acabando. Porque a última é a aditiva. Ela exprime ideia de soma, de adição. E todos os livros que eu vejo trazem a aditiva como a primeira das coordenadas. E eu, ao contrário de todo mundo, jogo essa nossa amiguinha lá para baixo, a última. Por quê? Porque primeiro eu te mostro todas as relações que as coordenadas introduzem, para chegar na aditiva e te falar que a aditiva não traz ideia nenhuma a não ser a adição de fatos. Eu não contrario, eu não concluo, eu não explico, eu apenas adiciono elementos. Margarida cozinha e faz artesanato. Oh, maravilha, ela cozinha e faz artesanato. A conjunção e, normalmente, lembra dos outros vídeos, isso continua valendo, normalmente introduz ideia de adição. Em outros casos pode não introduzir, hein? E depois, se vocês quiserem, me perguntem aqui, que eu te dou exemplos da conjunção e como concessiva, por exemplo. Adverbial concessiva, ok? Mas não é só o e. Então, eu tenho que interpretar. Não só canta, como também toca. Então ela canta e ela toca. Não tem oposição, não tem explicação, não tem conclusão, não tem adversidade. Ele não estuda nem trabalha. Esse nem, uma conjunção coordenada aditiva, assim como o e, nesses exemplos aqui. Tudo certo, minha gente? É isso. Então as adverbiais e as coordenadas em muitos pontos se confundem. Ah, sem dúvida nenhuma. Existe técnica para resolver isso? Existe, que nem é tão elaborada assim. Talvez no caso da coordenada adversativa e da subordinada adverbial concessiva, a gente tenha que ter um pouquinho mais de talento ali, de jogo de cintura ou de prática, chame como quiser. No mais, é apenas separar joio do trigo e com a técnica certa que nós acabamos de ver, a coisa flui bem. Tudo certo? Eu espero ter ajudado, como sempre encerro esses vídeos. Eu espero que você se cuide, que você estude, e se você tiver dúvidas sobre esse vídeo, sendo meu aluno, nós já temos canais oficiais estabelecidos, meu aluno presencial. Não sendo meu aluno presencial, pergunta aqui embaixo, eu sempre respondo no menor espaço de tempo possível. E é isso, tamo junto, próximo vídeo logo chega, grande abraço e se cuidem. Até mais!